tarde, eu sou a Josi Cozempo, estou com você novamente aqui no Sobre Isso, seu programa de segunda a sexta pela Rede Cinturão Verde Televisão. E Sobre Isso de hoje fala sobre vocação, travessia e reconstrução, sobre quando a vida exige ajustes profundos e a gente precisa reaprender a existir. Nossa conversa é sobre música, mas também sobre maternidade, fé, escolhas difíceis e recomeços reais. Sobre alguém que descobriu a música ainda criança, construiu uma carreira sólida ao longo dos anos, atravessou uma experiência limite com a própria vida e voltou diferente. Hoje, a música não é apenas profissão. Ela é testemunho, missão, presença no agora. É sobre isso que vamos conversar. Nossa convidada começou a estudar piano aos 6 anos em Cianorte e desde muito jovem encontrou no canto um caminho de expressão e propósito. Construiu uma trajetória sólida na música religiosa, atuando por anos como cantora, back vocal e produtora musical, inclusive em projetos do padre Fábio de Mello. Após enfrentar uma grave experiência de saúde durante a pandemia da Covid-19, sua relação com a música e com a vida ganhou novos sentidos. Hoje, dedica-se a projetos autorais e de formação musical, como concerto, voz e piano. Nós recebemos aqui no Sobre Isso Poliana Demore. Poliana, muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, Josi, eu que agradeço o carinho de me receber aqui. E é uma alegria estar aqui com vocês, na nossa cidade. E vai ser um prazer para nós contar a sua história pessoal, sua história na música. Será que nós vamos conseguir extrair uma palhinha aqui da Poliana hoje? Nós vamos tentar. Poliana, a música entrou muito cedo na sua vida. O que aquela menina que começou o piano aos 6 anos já sentia quando estava diante de um instrumento? Então, foi algo muito natural. Uma escolha dos meus pais, né? Eu não tinha nem idade para escolher alguma coisa. Mas o que eu me recordo, assim, é que quando eu me sentava ao piano era algo natural. Eu não me destacava muito, não era nem a melhor e nem a pior aluna, assim, da escola. Mas foi algo que foi se desenvolvendo naturalmente. Eu estudava, aprendia as músicas e aquilo entrava mesmo em mim, assim, começou a fazer parte de mim. Já se conectou desde pequenininho? Foi bem profundo. E depois, aos 10 anos, o canto passa a ganhar um espaço, né? Em que momento você percebeu que cantar não era só um gosto, mas era um caminho? Então, eu comecei a cantar ali nos encontros da igreja, nos eventos em que eu era convidada para tocar, mas assim, o momento que foi crucial mesmo, foi quando eu fui fazer o meu vestibular de música, que eu tinha a opção de escolher, né, um instrumento ou cantar uma música. E eu escolhi cantar. Foi algo arriscado, hoje eu vejo, né, porque cantar bem muita gente canta, mas ter o conhecimento, por exemplo, de teoria musical, de um instrumento, já é algo mais raro, né, não é todo mundo que trabalha com música que tem o conhecimento que eu já tinha, né, por estudar desde os 6 anos, né. Então, mas foi ali que eu escolhi avançar mais pelo canto do que pelo instrumento. Você lembra a música que você cantou, não? Eu cantei uma música da Marisa Monte, ainda lembro. Foi a música a minha prévia do vestibular. E essa você vai cantar pra gente aqui? Ah, pode ser, a gente faz. Agora? Agora ou agora? Já vamos começar. Vamos começar. Gente, tô pegando ela de surpresa. Deixa eu cantar o comecinho dela. Ainda lembro o que passou. Eu, você, em qualquer lugar. Dizendo aonde você for, eu vou. E quando eu perguntei, ouvi você dizer que eu era tudo que você sempre quis. Eu era. Muito bom, gente. Acho que faz uns 30 anos que eu não canto. Foi uma surpresa aqui para você, para nós, né, para a audiência, mas uma surpresa maravilhosa. Poliana, e mesmo sem uma família de músicos, né, os seus pais te incentivaram a começar na música, mas sua família não é de músicos. E mesmo assim a música se impôs. O que te fez confiar nessa vocação?
Então, voltando um pouco a essa história da família, tem uma informação interessante que meu avô era músico. Ah, então tem um É, pezinho mas aí. assim, ele não, quando eu o conheci, né, quando eu nasci, cresci um pouco, ele já não tocava, mas ele era sanfoneiro, ele tocava sanfona. E depois de uns anos, na velhice dele, ele resgatou isso. A gente até chegou a brincar um pouco musicalmente, mas não é algo que eu tinha na minha rotina, né? Mas assim, meus pais me incentivavam, porque acho que eles tinham essa vontade de ter aprendido, então foi um incentivo que não foi só para mim, para os meus irmãos também, mas a única que vingou, como a gente diz, né, fui eu. E como eu já tive esse encontro, assim, com a música, com o instrumento, desde que eu comecei a tocar piano e depois quando eu me descobri no canto, né, assim, não ficava dúvidas para mim de que era esse o caminho que eu precisava seguir. Você até tentou, né? Tentou buscar um outro curso para permanecer em Cianorte, Hoje, mas a música Marcelo. falou mais alto. E o que foi mais difícil naquele momento? Sair da cidade ou assumir o chamado? Então, eh, o sair da cidade, né, pelo fato de ter uma vida tão boa, né, quando a gente Estava está tudo perto dos pais, e tirar estável. cuidado. Então acho que o desafio maior foi sair da cidade mesmo, porque, assim, a escolha por deixar o direito, que foi um curso que eu fiz por um ano, eu escolhi assim: "Ai, deixa eu ver qual que é o curso, assim, que, eu me adapto um pouco melhor aqui na cidade". Na época tinha pouquíssimos cursos, né, hoje a gente tem uma gama bem maior. Verdade. Mas na época eu fiz um ano de direito, assim, porque eu achava que a única cidade que tinha música no Paraná era Curitiba. E em julho desse ano, em que eu estava cursando direito, eu fui a Londrina num retiro da igreja e eu descobri que tinha música lá, na UEL. Aí eu já voltei para casa falando que, assim, é um pouco mais perto Londrina, né. Sim. Já voltei para casa falando: "Eu quero fazer música, quero largar o direito". Aí eu só terminei o ano, né, para ser responsável e fechar, trancar a matrícula, mas a escolha foi pela música, assim, já desde E, desde que eu descobri. ô Poliana, então você se forma em música e como a formação acadêmica, as experiências foram ajudaram a transformar talento em profissão? Olha, você sabe que entrar numa universidade de música é algo muito desafiador no sentido de que ali a gente ganha uma consciência maior em relação ao papel da música universal, vamos dizer assim, que ela a arte no geral, mas a música é muito forte. Ela tem um papel de influência, ela tem um papel de movimentar, então a gente ganha essa consciência lá dentro. E ali você não tem, assim, pelo menos na minha época, a gente não tinha muito uma formação em relação ao mercado de trabalho, por exemplo. Então você recebia toda aquela formação, eh, forte, né, grande, profunda em música, mas depois você era jogado, assim, no mundo, agora vai sobreviver com isso, né. Então realmente é um desafio transformar essa vocação em profissão, né. Foi um grande desafio, assim, né, depois que eu saí da universidade. E o seu caminho se firmou muito na música religiosa, né. O que esse ambiente te ensinou como artista e como pessoa? Ai, então, eu desde sempre, cantei no ambiente religioso. Nos ambientes de estudo, né, desde a época do piano, a universidade, a pós-graduação que eu fiz, eu adentrei a um repertório, por exemplo, de música popular, né, de música secular, vamos dizer, que não está dentro das liturgias religiosas, né. Eu até me aventurei com algumas coisas, mas assim, o ambiente religioso para mim também faz parte da vocação. Depois eu fui descobrir em O situações porquê muito é tão impor forte em você. que E a gente acho que vai falar sobre essas situações, tem assim, né. alguma que você gosta muito, que você já pode cantar pra gente? Ai, gente. Muita saia justa aqui hoje, mas para o nosso bem, viu? Das religiosas, que É, eu gosto, né, isso, que é tão ouvido, né, em todo o Brasil, que o Brasil é um país com grande parte da população cristã. sim, sim.
E a música nasceu dentro da igreja, na verdade, né, então é algo muito forte aí nas raízes musicais. Bom, eu vou cantar uma que eu regravei recentemente em parceria com a produtora GBA de São Paulo, que é muito conhecida, assim, no meio religioso. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou, é o Senhor que me leva a descansar. Essa aí todo mundo que canta na igreja já cantou um dia, né? Lindo, que lindo. Ô, Poliana, e trabalhar em produções, turnês, exige uma disciplina e uma constância muito grande, né? O que essa fase te trouxe de amadurecimento pessoal? Olha, turnê, era algo assim muito intenso e apesar de exigir disciplina, não tinha assim horários muito estabelecidos, né? Então, às vezes a gente fazia uma turnê, por exemplo, de 15 dias, que você viajava o país todo. Então, tinha noite que a gente dormia e tinha noite que não. Tinha noite que tinha dia que dava tempo de você sentar e fazer uma refeição, tinha dia que não, né? Que você passava ali à base de um belisco, alguma coisa. Então, uma das coisas que eu aprendi muito e que me ajudaram sempre, né, é a traçar prioridades. Porque às vezes a gente chegava numa cidade, assim, faltando 5 minutos pro show, porque um avião atrasou, porque aconteceu algum imprevisto, né? Então você tinha que escolher, assim, tá, ou eu vou no banheiro, ou eu escovo o dente, ou eu passo um batom, tipo, eu Não preciso tinha escolher. tempo de... Então, assim, a estabelecer prioridades, né? O que que eu preciso fazer que é mais importante nesse momento? É aquecer a voz, ou é, né, ir ao banheiro, tipo, questão de sobrevivência, ou questão de trazer uma musicalidade melhor ali, me aquecendo. Então, assim, hoje na vida eu trago isso, tá? Hoje eu tenho muita coisa para fazer. O que que eu preciso fazer primeiro para que o meu dia se desenvolva bem, para que minhas atividades, né, aconteçam e eu ofereça o melhor do meu trabalho para esse dia, né? É muito importante ter essa maturidade, né? Porque senão fica até um sentimento de culpa por não ter conseguido fazer algo. Exato. Inclusive, traz um amadurecimento profissional também, né, Poliana? Você percebe que houve uma diferença depois de todo esse envolvimento que você teve, todas essas situações que você passou, te trouxe uma maturidade profissional? Ai, com certeza. Eu tive o privilégio, assim, de estar em meios muito profissionais, né? Em, em grandes gravadoras. Pelo trabalho que eu fui realizando, oferecendo o melhor que eu podia, eu fui chegando nesses lugares. E a gente sabe que quanto mais visibilidade se tem, mais responsabilidade artística, profissional a gente tem. Então, com certeza, eu tive que aprender a oferecer o meu melhor, né? E aí entra também dentro na disciplina, né? Mas se fosse necessário passar uma noite em claro para poder preparar bem um vocal que eu teria que realizar ao vivo ou num estúdio no dia seguinte, eu passava uma noite em claro. Para ser digno desse reconhecimento que você tem, porque você tem um Exato. grande reconhecimento, né? Que tudo é uma construção, né? Em cima de sacrifícios. Então, Às vezes a pessoa vê o show ali, assiste ao show, mas não imagina o quanta dedicação que o não. trabalho tem por trás. Não, eu falo isso tanto dos shows, mas principalmente de gravação. Sempre que eu levei pessoas leigas assim para assistir uma gravação de um vocal dentro de um álbum, né, a pré-produção de um DVD, por exemplo, as pessoas falam assim: "Não acredito que é assim que é Não fazia feito". ideia do Não trabalhão faz que ideia. dá. É muito trabalho, é muita minúcia a ser cuidada, né, para que chegue até o público, para que chegue até vocês algo de qualidade. Quando você ouve falar: "Ah, é uma por que que esse aqui tá diferente desse", né? E aí são esses detalhes que a gente Todo gasta esse tempo cuidado que vai por todo trás. E isso. além de toda a dedicação à música, tem também a vida pessoal, que você é mãe, né? Tem a Giovana com 18 anos, a Bianca de 13, e a maternidade muda tudo. O que precisou ser ajustado na sua vida profissional quando você se tornou mãe?
sim, eu precisei ajustar muita coisa, porque a minha família, assim, é muito ativa. Todo mundo vê o trabalho de uma forma muito natural. A gente não tinha costume, por exemplo, de sentar na calçada, assim, ficar na cadeira olhando um domingo à tarde. A gente sempre estava em atividade, fazendo alguma coisa, que fosse na igreja, enfim, a gente não tinha uma vida, assim, de muita ociosidade. Então, eh, quando eu me tornei mãe, eu precisei equilibrar um pouco isso, porque eu gostava muito do meu trabalho, eu era muito workaholic mesmo, assim. E você vê, né, se deparar com aquele bebê que depende totalmente de você, é tadinha, eu falo com minhas filhas, assim, elas sofreram um pouco, porque eu levava para viagem junto, elas iam para palco, elas iam para estúdio, né, então essa adaptação, assim, foi periódica, né, eu vejo que na segunda filha já foi mais tranquilo, mas eu tive que adaptar muita coisa. Mas ao mesmo tempo tem um ponto positivo, porque elas tinham a sua presença ali, né? É, Isso é muito importante. sim, Talvez melhor do que estar distante ou estar com uma outra pessoa, sim, né? sim. Porque só de estar ali sentindo o cheirinho da mãe, ter a presença da mãe, isso já dá uma segurança grande para eles. Exato, sempre que era possível, elas estavam comigo, né, às vezes eu mostro foto para elas de, ai, 2 meses de idade, elas já estavam lá no Rio de Janeiro comigo gravando e trabalhando, então E hoje, como que a família sustenta as suas escolhas, as escolhas que você faz na música? eles me apoiam completamente, sempre. Desde o início, né, de quando era só eu e meu marido, ele sempre me apoiou. Nas viagens, quando ele podia, ele estava junto, quando ele não podia, né, porque ele também tem a profissão dele, o trabalho dele. Mas e as meninas também, assim, a gente nunca teve um momento de pensar assim: "Ai, vou precisar deixar de fazer isso". Eu avaliava, claro, né, que às vezes um formato de trabalho era melhor para aquele momento da vida do que outro, né. Então, por exemplo, eu já dei aula em universidade, que era algo mais fixo, mais local, eu não precisava viajar tanto, né. Tive uma escola de música local, que aí eu estava sempre ali, né, diminuí as viagens um pouco por um período, né, mas assim, todas essas decisões, quando eu ia trazendo para eles a ideia, era Sempre ao seu lado. sempre apoiada. Ô, Poliana, eu gostaria de abordar outros temas aqui com você, mas antes eu gostaria de saber se vai ter mais música. Opa! Gente, a gente tem que aproveitar, né, hoje. Aproveita, aproveita. Teve uma música que eu cantei, que chama-se Filhos, né, já que a gente estava falando aí da família. Ela é uma música de um compositor gaúcho, Maninho, e é como se eu estivesse cantando para o meu marido, né, em relação aos nossos filhos. Então ela diz: "Quero ter um lugar só meu, onde eu possa dividir com pedaços seus. Quero mais que ficar a sós, quero um sol só pra nós. E é como ser sempre, e é como ser novo, e é como dizer adeus e ter como ficar." Que lindo. Bem poética, né? Eu imagino que ele fica encantado, né? Ter você cantando lá ao Sabe que eu vivo canto pra muito ele. pouco É. dentro de casa. Eu canto assim quando eu tô estudando, mas eu não sou uma pessoa de ouvir muita música e cantar muito dentro de casa, por incrível que Ai, pareça. se eu fosse uma familiar sua, eu ia ficar o tempo todo pedindo música. Canta essa, canta essa. Ô, Poliana, você tem falado para nós aqui sobre a sua experiência na música e você, em 2021, passou por uma experiência limite com a sua saúde também, quando você percebeu que voltaria a ficar diferente daquela travessia. Como foi? Em que momento você percebeu? Então, 2021, a gente estava na pandemia, né? Passei pelo Covid, estado grave.
Fiquei, internada, não UTI por 30 dias, fiquei desacordada, em coma por 19 dias, fui entubada, né, passei por traqueostomia, tenho a minha marquinha aqui. E uma dúvida, assim, que ficava é como seria, né, a minha voz depois disso tudo, como seria a minha musicalidade, né, a gente nunca sabe se vai ter sequelas, né, mentais. Teve algum momento que você se perguntou se você voltaria a cantar? Então, quando eu acordei novamente no hospital, né, que eu voltei a ter lucidez, assim, e eu ainda estava com a traqueostomia, eu não conseguia falar, era um estágio bem difícil, assim, mas quando foram, tampar aqui a cânula, né, eu sou uma pessoa de muita fé, eu não tenho, assim, muitos receios de falar assim: "Ai, nossa, eu nunca mais vou cantar", não, eu estava ali, tipo assim: "Tá bom, Deus, o que o senhor planejou para mim tá ótimo, então se eu voltar a cantar tá bom, se eu não voltar vai ter outra coisa que o senhor quer que eu faça", né. Mas no momento em que o médico ali fechou a minha tráqueo, eu já falei. E depois eu fiquei sabendo que isso é mais raro, assim, né, demora para sua voz sair, para você voltar a falar. E aí a gente tem, assim, informações que pelo fato de eu também estudar canto, ter a musculatura vocal trabalhada, isso ajuda, né, a voltar com mais rapidez. Mas enfim, eu acho que nem deu muito tempo, assim, de eu pensar: "Será que eu vou voltar a cantar?". Foi uma coisa que naturalmente foi voltando. Claro que demorou, eu precisei, né, voltar na fono, precisei trabalhar a técnica vocal para minha voz retornar. Mas em nenhum momento, assim, fiquei com receio de não cantar, assim. E depois do pós-Covid, a sua relação com a música mudou. O que você canta hoje, talvez você não cantaria antes? Mudou bastante. Eh, eu tive experiências sobrenaturais, né, quando eu estava no hospital, e uma delas foi com o canto gregoriano, que é como se eu tivesse, assim, numa grande catedral, não sei te dizer aonde era, assim, né, ali nos meus sonhos. Mas eu ouvia muito canto gregoriano, e é um estilo que eu não tinha muita familiaridade. Apesar de ter cantado um canto gregoriano em 2013, quando eu estava na presença do Papa Francisco, na JMJ, que é a Jornada Mundial da Juventude, eu cantei o Pai Nosso em latim, que é um canto gregoriano, mas eu não tinha afinidade, foi algo que eu estudei específico para aquele momento, depois voltei para minha vida normal ali, né, que eu cantava mais um pop, né, um católico, assim, mas ali no hospital eu tive essa experiência, então quando eu saí de lá, eu comecei a estudar canto gregoriano, comecei a cantar canto gregoriano. Agora em janeiro eu estava em Campinas fazendo um curso presencial com o professor Cleiton, que é autoridade no assunto no Brasil, América Latina, enfim, fora da Europa, ele é um dos que mais estuda o tema. Então é algo que começou a fazer parte da minha vida no pós-Covid, por conta da experiência que eu tive E em há Roma. algo que a Poliana de hoje entende sobre música que a Poliana de antes não sabia? Então, é nesse estilo, de uma forma geral, né, mas pensando na música como um todo, eu penso nela hoje muito mais com muito mais profundidade, um entendimento musical para mim, de entender o que ela é fisicamente, o que ela causa no nosso corpo, as ondas sonoras, enfim, isso dá um assunto bem longo, assim. Mas, nesse sentido e também pensar assim, quando eu estudei o canto gregoriano, eu percebi o quanto é importante você entender a fonte, onde nasceu, por que nasceu aquela música, qual é a realidade que estava acontecendo, o que o povo passava naquela época, por que que era importante. E a gente transporta
para os dias de hoje, né? Que as Porque pessoas se conectem com aqueles lugares, com aquelas pessoas. exatamente. E assim, o que essa música causa em mim? Eu devo ouvir isso agora ou não? Né, a gente brinca de falar de música sofrência, por exemplo, né? É. Aí, poxa, às vezes a pessoa fica ali girando naquela música sofrência. Será que é a melhor coisa que ela teria para fazer, né? Se estiver Se ela sofrendo, talvez pegasse ali seja um melhor. Mozart, que vai trazer um ritmo para ela, que vai trazer algo, que vai colocar ela em movimento, vai fazer ela sair daquele redemoinho que não vai levar a lugar nenhum, né? Então, hoje eu olho a música muito mais, também com funcionalidade, né? O que ela pode trazer de benefício. Exatamente. Poliana, e foi daí que nasceu também o projeto Voz e Piano? Sim, o concerto Voz e Piano, ele vem de toda a experiência que eu vivi nesse quase morte, né, e renascimento, e eu trago um repertório que para mim tem todo esse significado, tanto no meu tempo de recuperação ali quando eu fui voltando, as experiências que eu tive ainda em sonhos, músicas que eu resgatei lá do passado, mas que fizeram sentido nessa fase de recuperação. Então, no concerto Voz e Piano, que eu mesma toco e canto, eu vou costurando, assim, né, as canções com um testemunho, com essa visão de esperança que a gente traz para nossa vida depois de uma vivência assim, né? Porque cada gesto, cada movimento a gente é muito grato. Porque eu saí do hospital sem movimentos. Eu não mexia braços, eu não mexia pernas, eu perdi os cabelos. Então, eu lembro que nos últimos dias no hospital, assim, o maior gosto que eu tinha era de escovar os dentes, porque era muito gostoso escovar quando eles escovavam meus dentes. Então a gente passa a valorizar muito mais as coisas simples, cada momento da Que vida. normalmente, muitas vezes, a gente não valoriza. E eu trago isso então no concerto, assim, esse olhar de completude, de esperança, de que a vida é muito boa. Com certeza inspira muitas pessoas e dá força e esperança para as Ai, pessoas. assim, espero, né? Eu fiz uma primeira edição aqui em Cianorte, só para convidados, assim, mais íntimos, né? Conhecidos mais próximos, e foi muito forte a vivência, assim. Eu até ia te perguntar o que mais traz, além de canções, mas eu acho que é isso que você colocou aqui, né? Você sabe que uma coisa eu resgatei nesse concerto, que foi só tocar, porque fazia muitos anos que eu não só tocava. E eu voltei a estudar piano também, uma coisa que aconteceu, né? Com a minha professora lá da infância, que é a Ah, que Vilma legal. Fagatti, que está aqui na cidade, continua dando aula. E eu retomei as aulas e eu toco, né? Eu toquei Sonata ao Luar de Beethoven nessa primeira edição, mas já estou estudando outras músicas para também só tocar e trazer essas peças dos nossos grandes compositores. Ô, Poliana, e além disso, tudo que você trouxe, né, na sua relação com a vida pós-Covid, tem outros projetos também, como a regência da cantata de Natal, que foi um sucesso aqui em Cianorte. Sim, a experiência de ser regente, realmente, ela foi bem resgatada, assim, nessa minha vida nova. Eu já tinha regido corais há muito tempo, mas foi um resgate, assim, mesmo de uma fase da minha vida em que eu fiz uma escolha. Ou eu vou pelos corais, ou eu vou para a estrada, para as turnês, e eu acabei seguindo esse caminho. Então, tem sido um resgate de estudo, de poder levar cantores da cidade a ter essa experiência com a música, a aprender mais sobre teoria musical, sobre percepção, entender de partitura. Para mim tem sido algo realmente muito assim, uma realização. E as cantatas, realmente, assim, é o terceiro ano que a gente realiza aqui na cidade, com o Coral Divina Misericórdia e o Coral Angeli Cantare, que é infanto-juvenil, o outro é adulto. Para mim tem sido uma experiência nova, que eu nunca tinha feito cantatas de Natal,
Era um período em que eu mais descansava e agora é o período que eu mais trabalho no ano, que são as cantatas, e também o período da Semana Santa, que em breve a gente vai ter a Via Sacra também, que o nosso coral faz. E além de tudo isso, você ainda canta também. Canto. E quando você sobe ao palco hoje, qual é a principal intenção que te move? Eu vou te dizer que para mim é um esforço bem grande, assim, cantar sozinha. Me exige muito. Naturalmente, eu gosto muito de cantar em grupo, cantar com outras pessoas, reger o coral, dar aulas, né? O cantar sozinha, eu acho que é como se você trouxesse a vida assim na palma da mão e apresentasse para as pessoas. Então é um esforço que eu faço assim, mas que eu vejo o chamado de Deus através do retorno que as pessoas me dão. Então, desde o início lá da minha carreira, que eu posso dizer que faz mais de 30 anos, né, que eu trabalho com música. Comecei lá aos 6 anos de idade estudando, então já tem aí quase 40 anos, né, de estudo, mas assim, profissionalmente tem uns 30 anos que eu trabalho na música. E quando eu levo a minha voz solo, as pessoas sempre me trazem um retorno de que elas são curadas. Elas falam que minha voz que vem, cura através da música. Isso. Então eu me vejo assim, com o dever de realizar esses projetos onde eu canto solo, apesar de me exigir de ser um caminho é muito gratificante, é muito me traz uma satisfação muito grande depois que eu realizo. Mas o pré, assim, é como se eu estivesse tirando um pedaço de mim, assim, E para quando você oferecer. termina, você vê como valeu a pena você ter saído da cidade, ir para fora, estudar música, Sim, buscar todo esse conhecimento, essa formação. bem isso. Teve isso que você disse me lembrou um momento muito específico. Na JMJ 2013, quando eu estava na praia de Copacabana, tinha 3 milhões de pessoas na areia da praia, Nossa, e a gente cantando, e foi um momento muito forte, assim, que a gente via os prédios, assim, na beira-mar, com lençóis brancos nas janelas, muito forte. E eu lembro que naquele momento me veio assim, eu entendi por que que eu já, né, eu tô emocionada. Isso foi em 2013, né, já faz, meu Deus, 13 anos. E lá eu entendi porque eu já tinha estudado tanto, porque eu tinha me sacrificado tanto, porque eu tinha passado tantas noites em claro. Falei, é para viver esse céu aqui na terra. abriu mão de estar aqui, de estar com a família. Exato, E exato. você saiu do Cianorte aos 18 anos, voltou aos 40. O que mudou na cidade? O que mudou em você? Cianorte tem muito mais possibilidades hoje, né? Com certeza, fiquei 22 anos fora, é muito tempo. Eu vejo que é uma cidade muito acolhedora, assim, sempre fui muito bem recebida aqui, né? Mas é uma cidade muito mais linda hoje, muito mais desenvolvida, que tem muito mais opções, né, para você sair, fazer alguma coisa, jantar. Mais oportunidades de um modo geral, né? Com certeza. E até assim, o que a gente conversou aqui um pouco antes de começar o programa, inclusive, esses projetos, essas possibilidades da cidade, elas nascem de pessoas, né? Não é algo que a gente espera vir de cima. Então, talvez seja um incentivo para pessoas que têm ideias, para pessoas que têm algo ali engavetado. O que faz a diferença na cidade é o que você se dispõe a fazer. É fazer a diferença. Exatamente. A pessoa fazer a diferença. Ter a iniciativa de buscar possibilitar projetos como esse que você faz, por exemplo, e muitos outros que têm nascido aqui em Cianorte. Com certeza, em várias áreas, né? E nós vamos para uma pequena pausa e já voltamos com a Poliana Demônio.
Aprenda como sintonizar a sua TV no digital. Antes de tudo, é preciso obter a antena correta. É necessário uma antena externa capaz de captar o sinal UHF. Depois de instalar a antena, verifique a sua TV e faça a sintonia automática. Pronto, agora é só procurar a rede Cinturão Verde de televisão e ser feliz. Estamos de volta com Sobre Isso, com Poliana Demore e com música. Quero cantar o que vivo, quero viver o que canto. Muito bom. Poliana, e você que viveu, né, grande parte da sua carreira dentro da música, fora de Cianorte, o que você acha que precisaria em Cianorte em questão de desenvolvimento artístico e cultural? Olha, a gente vê que tem crescido, como eu comentei, mais muito por iniciativa própria, né, dos músicos. Todo projeto, algo que precisa de qualidade, que precisa de desenvolvimento, precisa de financeiro, né? Nada você consegue É desenvolver. necessário investimento. É necessário investimento, né? Então a gente tem algumas vias, por exemplo, as leis de incentivo. Eu acabo trabalhando mais dentro da igreja, então algumas paróquias incentivam nesse sentido, né? Por exemplo, eu tenho o Coral Divina Misericórdia lá na Paróquia Divina Misericórdia, a gente tem um incentivo da paróquia, mas de uma forma geral, a gente sabe que, por exemplo, dentro das empresas tem-se uma cota que pode ser direcionada a projetos culturais. E mesmo também diante da disposição, às vezes, de empresários, de investir para ter isso dentro da cidade e não ter que buscar, né, numa cidade mais próxima, maior. Propiciar para que os talentos se desenvolvam aqui. Isso. Porque normalmente a gente vê a grama do vizinho é mais verde que a nossa, né? Mas às vezes a gente está regando a grama do vizinho e está deixando a nossa. Então, realmente a gente precisa, né? Eu que trabalho com música religiosa, então, é algo mais desafiador ainda, porque você vai cantar na igreja para você dizer assim, olha, eu preciso ter um financeiro envolvido nesse projeto. Muitas vezes a gente é mal visto, né? Porque tem que servir a Deus na gratuidade. Claro, eu faço muita coisa gratuita que não tenho nem como listar e nem faço isso. Mas cada instrumento musical, quando você vai na loja comprar, você precisa pagar por ele. Isso, assim, as pessoas olham o cantor também, às vezes falam, o cantor é mais barato. Ninguém sabe o quanto se gasta com fono todo mês. Ninguém sabe o quanto a gente investe para fazer aula de canto. Eu nunca parei de estudar, né? Como eu comentei, eu estava em Campinas agora no começo do ano. Eu paguei a minha passagem, paguei o meu curso, eu paguei a minha estadia. E tudo isso, graças a Deus, né? Eu acabei aprendendo na estrada a ser uma empresária também do meu trabalho, né? Mas assim, a gente precisa desse apoio, né? Que seja de quem está nos contratando, que seja de uma empresa que tem ali uma quantia que pode ser disponibilizada a artistas. Setor público ou privado. O importante é que venha esse incentivo para que a cultura seja difundida cada vez mais. Valorizada artistas locais, né? Porque por onde eu passo, as pessoas perguntam, o que vocês bebem em Cianorte? Porque nós temos talentos aqui que são muito reconhecidos fora.
e às vezes aqui dentro não. Não é valorizado, né? Exatamente. E o Sobre Isso tem essa função de trazer, mostrar esse lado artístico-cultural de Cianorte, não apenas o artístico-cultural, mas a valorização como um todo, do comércio, das empresas, porque Cianorte é uma cidade muito rica, muito valiosa, né? Sim, Muito cheia de talentos. é. Poliana, e falando em talentos, já fala para nós se você já tem algum projeto que você está trabalhando. Sim. Bom, aqui na parte da regência, eu trabalho com 2 corais, que é o Coral Divina Misericórdia. Esse coral recebe cantores que têm ali um talento para música, vamos dizer assim, né? Não precisa ser um grande cantor, mas a pessoa que sempre quis cantar e não teve espaço. Então, a gente tem esse espaço na Paróquia Divina Misericórdia. Eu tenho o coral Angeli Cantare, que é para crianças de 8 a 18, crianças e jovens, né? De 8 a 18 anos, que é um projeto particular meu com mensalidade, né? A gente não tem apoio externo, a gente recebe o apoio do santuário, que nos cede o espaço para a gente fazer os ensaios. Eu também trabalho com aulas particulares, mas são pouquíssimas, né? A gente não consegue atender assim muita gente. Eu acabo atendendo mais alguns cantores dos corais mesmo, alguns de fora que me procuram, eu trabalho online. E agora, assim, o projeto principal que eu tô aí encabeçando é o Concerto Voz e Piano, que nesse ano de 2026 a intenção é levar para fora também de Cianorte, né? E a gente já tem uma data agendada aqui em Cianorte por E você já concerto. pode falar para nós? Posso. Vai ser dia 12 de março, às 19h30, na Paróquia Sagrada Família. Dia Vou 12 de estar março, aqui. e você já está convidado. Isso. Faça suas redes sociais para que as pessoas acompanhem também, já fiquem atentos lá a tudo que vai acontecer. Sim, eu utilizo muito o Instagram, que é @PolianaDemore. O Poliana é com Y, um L só, um N só, @PolianaDemore. Também tem o meu YouTube, que é esse mesmo nome, né? O Facebook, são as redes que eu utilizo. Então lá realmente a gente vai estar atualizando, colocando a arte lá do dia 12 de março. E eu espero vocês para poder viver esse momento junto, esse momento de esperança, de renascimento, que possa ecoar também, né, na vida de todos vocês. Você está convidado, Obrigada. toda a produção do programa, da TV, com muito carinho, quero receber. Obrigada. E já que você já nos adiantou sobre essa apresentação, a gente quer ouvir um pouquinho do que vai ter lá, Poliana. Ai, eu vou cantar um clássico da música americana, que é Amazing Grace, é uma das canções que tem no concerto, e que fala da maravilhosa graça de Deus quando me libertou. Então é assim. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Esqueci a última frase. Vai lá no concerto que vocês escutam inteiro. Você vai ouvir tudo, vai ouvir essa e muitas outras músicas lindíssimas com a Poliana cantando e tocando lá maravilhosamente para você. Poliana, eu gostaria de perguntar para você com relação à sua apresentação diante do Papa, porque o Papa é uma grande personalidade no meio cristão, mas além de ser uma presença, né, incrível, principalmente para quem pratica a fé católica, você, enquanto cantora, além da pessoa que estava ali cantando diante do Papa, como cantora, como que você se sentiu naquele momento, diante daquela multidão, né, de um evento tão grandioso? Sim. Para mim, a sensação ali foi de ser escolhida, sabe? Às vezes é difícil a gente falar isso, porque eu penso assim, nossa, mas por que eu e não outra pessoa, né? Eu sei que tem muitos cantores bons, eu sei que tem muita gente boa, mas por que eu? E depois, em 2018, eu tive outra experiência com o Papa também, que eu fui cantar no Vaticano, com o Coral Arquidiocesano de Maringá,
E após a nossa apresentação, a gente se encontrou mais próxima do Papa, que em 2013 eu não tive essa chance. E ele foi ali passando por todo o coral, todos se ajoelharam, e eu estava na ponta, segurando 2 CDs, 2 álbuns para entregar para alguém da Rádio Vaticano, assim, né, nunca imaginava que eu ia entregar na mão do Papa. Pessoalmente. E ele chegou até mim, ele perguntou: "É per me?" Era o Papa Francisco na época, né. E eu fiquei, assim, meio estática, aí eu comecei a falar tentando falar italiano, tentei falar espanhol, minha cabeça virou assim, né. Aí ele veio e me abençoou, ele colocou a mão na minha cabeça, e naquele momento eu senti muito isso, assim: "Você é minha escolhida, você está aqui, você é uma filha da igreja, você tem que cantar aqui". E aí, para minha carreira também, né, isso ressoa, porque sempre traz a responsabilidade de fazer algo bem feito, de levar a mensagem da melhor forma possível, porque música é mensagem, música tem a sua função. Então, assim, é uma responsabilidade, assim como um médico cuida para restaurar uma vida, eu restauro almas através da música. Então, é Com uma certeza, é um momento muito marcante, não muito só para a marcante. cantora, mas como para a pessoa da Poliana. Sim. E teve outros momentos também que você esteve ligada a personalidades, como o padre Fábio de Mello, onde você foi back vocal. Como que foi estar com ele e fazer parte desse momento na música, cristã com ele? Sim. Eu estive com ele trabalhando como backing vocal, né. Eu me descobri nessa função, um pouco antes com a Ziza Fernandes, que é uma cantora também bem relevante no meio católico. Com ela aprendi muito, cresci muito, me tornei profissional, e nessa trajetória também conheci o Padre Fábio, antes dele ser conhecido, né, muito antes dele ter a fama que hoje ele tem. Então quando ele, começou a gravar em grandes gravadoras, começou a aprender a aparecer, em rede mundial, né, ele fez esse convite, né, para que eu estivesse acompanhando ele em suas produções. Ele confiava no meu trabalho, do que ele já conhecia. Então, assim, sempre foi uma relação de muita confiança, de muito profissionalismo, né. Eu estive agora no começo há 1 ano exatamente, trabalhando na produção das últimas gravações dele, que aconteceram em Fortaleza e em Recife. E assim, é sempre um momento de muita exigência profissional, musical, mas também que, ressalta uma relação de confiança, né, que eu tenho no trabalho dele e que ele tem no meu trabalho. Poliana, para você, no seu ponto de vista, a música está conectada com a fé? Ai, para mim, não tem separação, assim, porque a minha vida ela é toda pautada na fé, né, tanto nos princípios da fé cristã, como na fé, assim, pela palavra mesmo, né, de ser uma pessoa que acredita, de ser uma pessoa otimista, que busca, que realiza. Então, assim, a música que eu canto, as letras que eu canto, os ritmos que eu acredito e canto, eu vivo, né. Tem uma música até que eu já cantei uma vez, que ela fala: "Quero cantar o que vivo, quero viver o que canto". Então tá completamente ligado e não tem separação. E nós estamos aqui quase terminando, mas a Poliana vai voltar aqui no sobre isso. Poliana, você costuma dizer que vive uma vida nova. O que essa expressão significa na prática? Ai, é exatamente o que tá escrito. Eu sou muito visual, então eu enxergo ali vida nova. Muita coisa muda. A forma da gente se relacionar, o valor que a gente dá, para cada momento presente, para as pessoas com quem a gente convive. Muda muito a forma também que a gente, se relaciona. Eu vejo que mudou muito as minhas amizades, assim, não de perder amigos, não assim, mas das coisas se encaixarem melhor, tudo no seu E lugar. pessoas que têm a ver com você se aproximar. Exatamente, porque, vida nova renova tudo, né.
E, inclusive, alguns propósitos, né? Que começam a fazer parte da sua vida nesse novo momento. Sim, sim, muda muita coisa. Poliana, muito obrigada mesmo por estar aqui com a gente. Foi um prazer muito grande te receber aqui no Sobre Isso. Eu que agradeço, Josi, sua gentileza, seu carinho. Obrigada, obrigada. E eu espero recebê-la aqui em breve. Vamos lá, tem muita história, hein? Tem muita história e você vai acompanhando aí que ela vai voltar. A história da Poliana nos lembra que trajetória não é linha reta. É feita de escolhas, pausas, ajustes e recomeços. A música que ela canta hoje carrega vida, experiência e propósito. E segue ecoando fora do estúdio. O concerto Voz e Piano Sobreviver para Cantar acontece no dia 12 de março na Paróquia Sagrada Família. O Sobre Isso fica por aqui, até o próximo programa. E o que você aprendeu hoje caminha com você. O Paraná começa aqui na Rede Cinturão Verde de Televisão.